há um propósito em cada um dos milagres. Mas por quê? Por que Cristo caminhou sobre as águas? Bom, isso foi uma lição. E a lição foi a seguinte: os discípulos ainda não tinham dado uma resposta pessoal, adequada, de coração a Cristo. Você precisa dar uma resposta a Cristo. Não é possível ser convertido, não é possível ser salvo, perdoado no fim das contas, não é possível tornar-se uma nova criatura e estar seguro com Deus e no caminho que leva para o céu, até que você tenha dado uma resposta pessoal a Cristo. Você precisa dar uma resposta, e essa é a mensagem aqui, versículo 24 de Mateus 14. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Tão contrário que o Evangelho de Marcos diz, e aqui eu cito o grego original, que usa uma palavra bem interessante, que descreve os discípulos ali. O grego diz que eles estavam sendo torturados, atormentados. Eles estavam ali numa batalha de vida ou morte. Era uma tempestade tão assustadora. E eles tiveram que suportar essa tempestade por cerca de 3,5 milhas, nos diz o Evangelho de João. O vento era contrário. E na quarta vigília da noite, e a quarta vigília era entre 3 da manhã e 6 da manhã, eles estavam passando por aquilo, tinham passado por aquilo toda a noite. Então, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, aquele mar agitado. E quando os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, e uma outra tradução diz aterrorizados. Mas Pedro, sempre impulsivo, disse então: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E o Senhor Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, mas não por muito tempo. E ele, ao ver o vento forte, ele teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Agora, Pedro foi obrigado a clamar. De fato, todos os discípulos foram, então, compelidos a clamar. O Evangelho de Marcos diz que quando Cristo apareceu caminhando sobre as águas, ele fez como que estando de passagem, como se os estivesse ignorando. Mas por que ele fez isso? Para que os discípulos clamassem a ele, o que eles fizeram. Então, alguns momentos depois, Pedro está afundando e ele se vê obrigado a clamar ao Senhor: Senhor, salva-me. É claro que ele quis dizer: salva-me de afogar. Mas a lição aqui nos mostra como devemos nos achegar a Cristo. Senhor, salva-me. Nós devemos dizer: salva-me do pecado, salva-me do julgamento, salva-me da condenação, salva-me de uma vida desperdiçada neste mundo sem Deus, salva-me do inferno, salva-me de uma vida sem objetivo, sem propósito, salva-me de toda a trivialidade e banalidade deste mundo. Nunca tendo uma vida com coisas profundas na vida, comunhão com Deus, conhecimento dele. É assim que temos que clamar: Senhor, salva-me. Faz-me uma nova pessoa. Ajuda-me. Restaura-me. Dá-me vida espiritual. Você tem que dar uma resposta. Nós podemos ilustrar isso de milhares de maneiras. Você entra no seu carro, liga o motor, e o carro não vai sair andando se você não pisar no acelerador. Você não vai ter vida espiritual vinda de Deus a menos que você dê uma resposta a Ele.
Ou você está num apartamento, na cobertura de um prédio que está pegando fogo e a escada dos bombeiros sobe até você lá à beira da janela. E você no fogo e a escada dos bombeiros sobe até você lá à beira da janela. E você não estará seguro até que você então se jogue nos braços do bombeiro ou na escada. É preciso dar uma resposta, ter uma reação para ser liberto. É assim na vida. Não nos achegaremos a nenhum lugar por meio de uma escada rolante se nós não entrarmos, subirmos na escada rolante. O seu voto nunca vai ser contado se você não o puser na urna. Não é possível ser salvo sem dar uma resposta a Cristo. Você precisa chegar-se a Ele, abrir o seu coração a Ele, arrepender-se do seu pecado, pedir que Ele te salve. Você precisa achegar-se humildemente, crendo em Cristo de todo o coração e crer no sangue dele que foi derramado na cruz, nas suas agonias e na sua morte terrível e indescritível. E mais ainda, crer que ele foi então ferido por Deus o Pai nas alturas pelo castigo que era devido a você. E ele sofreu isso na alma dele, na santa alma dele. Não tem como nós sabermos e nem descrever as dores que Cristo teve que suportar, diz o escritor de hinos. Não tem como, mas é preciso que você confie nele completamente e somente nele e entregue a ele a sua vida. Você dirá, eu não pertenço mais a mim, eu sou dele. Eu não mais viverei a vida para mim mesmo, eu viverei para ele. Será que há alguém aqui em busca da salvação? Talvez um bom número. E você ou vocês ainda talvez não tenham encontrado a Cristo, mas você ainda que crê nele, ainda que pela metade, por assim dizer, mas você ainda não o encontrou, você não recebeu as bênçãos da conversão ainda, você ainda não foi transformado, você ainda não foi reconciliado com Deus, você está no mesmo estado praticamente de quando você começou, ainda que na sua mente você acredite nele. E qual é o problema? Bom, há certo número de razões. Algumas vezes as pessoas dizem, eu não tenho certeza de que se eu arrepender-me do meu pecado e crer de todo o coração e dar a Cristo a minha vida e pedir a salvação, eu não tenho certeza que Cristo vai me escutar. Então, por não ter certeza, você não faz isso. É muito fácil tirar a vida de problemas assim e ter todo tipo de empecilho para todo tipo de coisas que fazemos. Por exemplo, você começa um emprego novo e se você começar esse novo emprego de maneira negativa, pensando, eu não tenho certeza se vou durar nesse emprego 6 meses ou 1 ano antes que a empresa venha à falência ou coisa assim, a vida é cheia desse tipo de coisa. Mas nós estamos falando da sua eterna salvação, a sua vida após a morte. A ajuda vinda de Deus agora, Deus lidando com você, te ajudando e subjugando o pecado em você, te ajudando a viver para Ele. Estamos aqui falando de coisas magníficas, imensas. A operação da conversão é a maior de todas as operações conhecidas ao homem e só Deus pode fazê-lo. E você talvez diz, eu não tenho certeza de que Ele vai me ouvir. Mas Cristo diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se você for sincero no seu coração e estiver sentindo essa grande necessidade como Pedro, afundando nas águas, e se você sabe que é preciso na sua vida que você encontre o Senhor Deus para ter o perdão de pecados, nova vida e o céu, então nada vai te obstruir. Nada. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, por razão alguma, eu o lançarei fora, disse o Senhor Jesus.